Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: o juízo final. Tanto os cristãos quanto as pessoas em geral devem estar muito interessados em saber quando e como ocorrerá o juízo final profetizado por Jesus Cristo. Visto que o momento é iminente, vou esclarecer uma parte da questão. Não se trata de interpretação minha, e sim de um conhecimento adquirido por intuição espiritual. Por esse motivo, tomem o que vou esclarecer agora como referência e considerem minhas palavras como uma teoria. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro se realmente haverá um juízo final. Ora, um ser sagrado como Jesus Cristo, que hoje é alvo da fé de milhões de seguidores, entre os quais se contam povos de nações desenvolvidas que lideram o mundo, não profetizaria algo que não ocorrerá. Caso sua profecia não se concretize, ele não passará de um mentiroso. Dessa forma, até nós, que não somos cristãos, acreditamos nela piamente. Nos ensinamentos do Ufudesaki, da fundadora da Omoto, consta: o que Deus diz não tem erro algum, nem mesmo na largura de um fio de camelo. Portanto, não incorreremos em erro se aplicarmos essa afirmação à profecia sobre o juízo final. Também existem os seguintes ensinamentos do Ufudesaki sobre o bem e o mal. Exterminando o mal, construirei o mundo do bem. O mundo do mal já acabou. O mundo do mal atingirá seu ápice aos 99% e com a força de 1% passará a ser o mundo do bem. Finalmente está chegando a hora da mudança do mundo. Todos eles, creio eu, não dizem respeito a outra coisa, senão ao juízo final. É aquilo que estamos nos referindo constantemente como sendo a transição da noite para o dia. Há outro ensinamento, também da Omoto, relacionado a essa transição. Vai chegar um momento crítico pelo qual o mundo passará, por isso façam o polimento do corpo e da alma. Tais palavras significam que é impossível ao ser humano transpor esse período estando com o corpo e a alma impuros. Tomando a Bíblia como base e analisando o sentido dos ensinamentos do Ufudesaki, podemos concluir que nos encontramos na iminência de um momento realmente crítico e que, para ultrapassá-lo, é preciso ter o coração imaculado. O homem mau decairá e parecerá por toda a eternidade. Consequentemente, torna-se imprescindível purificar a alma através de uma fé correta, a fim de que possamos transpor essa fase com segurança. Entretanto, na sociedade, é comum ouvir que isso é um absurdo, que as divindades são apenas frutos da imaginação humana e que, na realidade, não existem. Os materialistas podem não acreditar, mas quando chegar o momento decisivo, mesmo que aflitos quiserem voltar-se para Deus, obviamente será tarde e não haverá mais o que fazer. E isso está bem evidente. Naturalmente, Deus, com seu grande amor, salvará o maior número possível de pessoas. Nós que encarnarmos sua vontade, estamos repetidamente advertindo por meio da palavra oral e escrita. O seguinte ensinamento da Omoto tem exatamente o mesmo sentido daquilo que eu acabei de explicar. Deus quer salvar os homens
Contudo, se eles não atentarem para as advertências dos ensinamentos, encarando-as simplesmente como o crocitar do corpo, a que estão acostumados a ouvir, chegará a hora em que, mesmo que se apressem a suplicar a Deus seu perdão, ele não poderá ocupar-se dessas pessoas. Assim, terão de resignar-se ante a situação que elas mesmas criaram. A propósito, falarei resumidamente sobre o dilúvio. O fato deve ter ocorrido há milhares ou dezenas de milhares de anos num país da antiga Europa, onde vivia um homem chamado Noé. Numa situação que hoje conhecemos como transe, ele foi avisado sobre a iminência do dilúvio e por isso deveria alertar seu povo. Seguindo à risca o que fora dito, anunciou aos homens a ocorrência do referido fato, mas ninguém acreditou em suas palavras. Alguns anos se passaram, mas finalmente ele conseguiu convencer 7 pessoas. Então Deus lhe ordenou que construísse uma arca. Essa arca tinha o formato de uma noz e possuía uma tampa. Pouco tempo depois, começou a chover ininterruptamente. Uns dizem que choveu durante 40 dias, outros 100. O certo é que foi um longo período de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas, apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens construíram barcos ou se refugiaram nas montanhas. Todavia, os animais ferozes e as cobras venenosas, querendo salvar-se, entravam nas embarcações ou subiam as montanhas. Famintos, eles devoraram todos os homens. Apenas as 8 pessoas que estavam na arca foram poupadas, pois os animais não conseguiram entrar nela, devido à tampa que a fechava. Elas são consideradas antepassados da atual raça branca. No Novo Testamento, consta que João Batista realizava o batismo pela água e que Jesus Cristo fará o batismo pelo fogo. O dilúvio possui o mesmo significado que a purificação do Espírito pela água, realizada por João. Assim, a purificação do Espírito pelo fogo, atribuída a Jesus Cristo, só pode ter o mesmo significado do juízo final, que está prestes a chegar. A água é matéria e o fogo é espírito. Consequentemente, aquilo que estamos realizando atualmente, o método de purificar o espírito por meio do espírito, nada mais é que o batismo pelo fogo. Uma vez que o espírito se reflete na matéria, creio que a influência que esse batismo exercerá sobre ela será uma mudança sem precedentes. Contudo, precisamos saber que o momento crítico atingirá apenas o mal e não o bem. Este artigo eu o ofereço às pessoas sem religião. 20 de janeiro de 1950. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.